Homem-Aranha 2099, número 19, foi publicado aqui em abril de 1995. E nessa fase aqui, o universo 2099 ainda estava todo vapor, tinha quase todos os títulos, acho que tinha a mesma equipe que começou, né, de escritor, desenhista. Aqui está o Peter David, ainda com o Rick Leonardi desenhando. E outra coisa que eu acho legal dessa parte aqui especificamente é que eles não estão no meio de nenhum crossover, assim, né? Saiu aquela Saga dos Deuses lá, e foi antes do Destino invadir a América, que eu acho o evento legal, mas acho que perde um pouco quando todos os títulos começam a se enroscar. Então aqui cada um tava resolvendo as suas tretas, e nessa história o Homem-Aranha lá, o Miguel O'Hara, ele vai acabar enfrentando a irmã do Risco, aquele ciborgue que ele lutou logo no comecinho. Ela tá lá louca também para caçar o Homem-Aranha. Eles têm umas outras tretas paralelas, como sempre, né? A principal é uma mina que gosta dele, que tá ganhando os upgrades aqui da Stark Fujikawa para chamar justamente atacar o Kemax e chamar a atenção do Homem-Aranha. Então vai ir lá atacar a Alchemax, e nisso o Miguel O'Hara vai ter que ajudar porque o irmão dele pediu para salvar essa mina, coisas assim e tal. Então vai ter umas cenas deles lutando até que a Risk aparece, dá já logo um cacete nessa mina e vai enfrentar o Homem-Aranha. E que eu acho também muito legal dessa versão do 2099, que ele usa muito as garras, né? Ele tem um aspecto meio de Wolverine, assim. E não só as garras, né? Mas tem uma parte aqui quando a Risk tá atacando o cara, ela tenta arrancar a máscara dele para ver quem que era. Aí ele solta um beijo nela, só que é um beijo para jogar o veneno pelos dentes do cara, assim. Então consegue desativar a Cyborg dessa forma também. Ele é legal que ele é bem mais agressivo, assim, que o Homem-Aranha do século XX, né? Só que aí termina com o gancho, que aí o irmão lá, o Risco, ele tava desativado, só consegue voltar e tá louco também por vingança contra o Homem-Aranha. História bem legal. Assim como essas outras duas aqui do Justiceiro 2099, também tudo com a mesma equipe criativa no começo e tal. E nessa história começa lá com o Justiceiro, ele tá lá no porão da casa dele e ia executar o Retalho 2099. Só que aquele cara da Igreja do Objeto Voador Identificado, que é um cara que tem tipo um encontro com os aliens e dá uns poderes pra ele, é o cara que tinha matado a mina que o Justiceiro 2099 era apaixonado. Ele tem aquela mão lá que transforma a matéria, né? E tinha transformado a mulher que ele gosta em cristal. Então ele bota lá um rastreador no retalho e descobre onde o Justiceiro tá e vai prender o cara. É nessa edição aqui que eles precisam cortar a mão do Justiceiro para ativar o equipamento dele e tal. E não mostra o detalhe da mão sendo cortada, mas mostra que cortou e tal. Aí, enquanto isso, vai estar surgindo o inimigo público, que é o próximo inimigo do Justiceiro, que é um cara com genética alterada, que os pais foram mortos pela Alchemax, só que ele começa a culpar todo mundo que ninguém fez nada, então ele vai matar um monte de gente aqui. E tem o lance que é o microchip do 2099, né, que é o carinha que ajuda o Justiceiro, quem tinha ajudado ele desde a infância, então vai ter esse conflito que vai ter depois. Lá aí, na parte que o Justiceiro ia ser executado lá pelo retalho, ele consegue colocar uma outra armadilha ainda no equipamento e soltar, detona lá o retalho, só que ele ainda vai sobreviver para aparecer depois, tal. Essa parte aqui é ainda o inimigo público. E aí ele vai louco, assassino atrás lá do chefão dessa igreja do objeto voador identificado. Só que esse cara também vai conseguir fugir, só que agora o Justiceiro sabe onde ele tá, né? Então ele vai atrás, só que enquanto isso, o cara lá, vamos botar lá uma mão biônica, tipo Luke Skywalker no lugar. Só que essa versão do Justiceiro aqui, ele é bem mais loucona que o Frank Castle, né? Ele já tá mostrando sinais de descontrole, tipo assim, ele vai lá pro cara que ajuda ele e fala, pô, essa mão que você botou quis matar aqui um policial que não quis prender lá o inimigo público. Daí ele fala, pô, mas isso aqui tá na sua cabeça, não é mão e tal. Tanto é que no final
No final dessa revista, né, Justiceiro 2099, ele fica realmente bem loucão, assim. E aqui ele vai atrás de onde tem um culto dessa igreja, e esse cara, ele tenta fugir novamente, ele tenta falar lá pros aliens que fizeram contato com ele, pô, vai lá, transforma o Justiceiro em qualquer coisa, e os aliens falam, a gente já fez o que precisava aqui, a gente só tava te usando e se vira, tal. E aí o Justiceiro vai conseguir derrotar esse cara porque ele tenta transformar o Justiceiro em lama, só que ele esquece que a mão dele que ele tinha cortado era metal agora, né? Então não funciona o Justiceiro, e ele arrasta a mão dele contra o próprio cara e transforma ele em lama e tal. Então aí termina esse arco aqui do Justiceiro 2099, e depois vai ter a treta dele contra o inimigo público. Então assim, 2099 eu gosto bastante e tal, mas principalmente essas fases aqui até os 25, 30 primeiros números é a mais divertida.